Você se lembra do primeiro livro que mudou a sua vida? Daquela história que você fez se sentir representado, representada, ou que fez você enxergar o mundo de uma forma diferente? Eu tenho várias lembranças, adoro ler. A leitura, ela tem esse poder, né? Ela nos transporta, nos informa, nos questiona, nos transforma novamente. Mas a verdade, gente, é que o acesso à leitura ainda não é igual para todos. Não é para todas as pessoas. Em muitos territórios periféricos, o livro ainda é um privilégio e não um direito. Por isso, hoje, nós vamos conversar sobre como a democratização da leitura, ela pode ser uma poderosa ferramenta de equidade, vamos descobrir melhor o que é isso, inclusão e transformação social. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Para essa conversa, eu recebo duas mulheres que fazem da palavra uma ferramenta de impacto. E eu dou as boas-vindas a Samara Ferreira, que é bibliotecária e gestora da Biblioteca Comunitária A Casa Amarela. Tudo bem? Tudo ótimo, agradeço pelo convite, agradeço por estar compartilhando aqui a mesa com pessoas tão potentes. O agradecimento é meu por você ter vindo. A Cristiane Machado, mentora, professora, palestrante e coautora do livro Mulheres na Experiência com o Cliente. Tudo jóia? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Feliz por estar aqui com esse assunto tão incrível, né? Falar sobre leitura. Tá jóia, sejam muito bem-vindas. E como sempre, agora eu quero que vocês se apresentem, que para além da trajetória de vocês, né? Como vocês se veem, quem são vocês no mundo? Eu começo com você, Samara. Então, eu vou começar fazendo minha autodescrição, que eu acho isso algo muito importante. Eu sou uma mulher de estatura de 1,56, tenho o cabelo castanho escuro, né, quase um preto. Sou uma pessoa de pele preta clara. Tô usando óculos, uma blusa verde de manga e uma calça social marrom. Então, a sua pergunta... Quem é você? Você já começou se autodescrevendo. Pois é, eu fui aqui na autodescrição, então vamos lá. Como, né, eu já expliquei, né, sou Samara, eu tenho 23 anos, sou bibliotecária, formada pela UFRJ. Também tenho um pezinho no empreendedorismo, porque eu fiz administração com ênfase em empreendedorismo no ensino médio. E sou coordenadora das bibliotecas comunitárias A Casa Amarela, né, faço esse acompanhamento. E é isso, um pouquinho sobre mim, né? Sou nascida e criada na Zona Norte do Rio, em Anchieta, que é onde justamente foi fundada a primeira biblioteca Casa Amarela, onde eu jamais imaginei que a gente teria uma biblioteca, né, no nosso bairro, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Ah, vamos falar sim, vamos falar. Cristiane, e você? Bom, vou fazer também minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tô usando dreads aqui com as pontinhas loiras e cacheadas. Estou vestindo um macacão vermelho, um blazer preto. Tô com 2 bottoms aqui, um do Negras na CX, depois vou falar um pouco disso, e o da editora Líder. E tô usando aqui muitos balangandãs, né? Gosto dessa palavra, balangandãs aqui de búzios, que búzios é riqueza, sorte, né? Então trouxe os meus búzios aqui, brincos de búzios, colares de búzios e anel de búzio. Riqueza pra gente, prosperidade pra todo mundo, não só pra você. Exatamente, pra todo mundo. Bom, eu sou filha de Dona Eunice e seu Tarcísio, mãe do Vinícius, esposa do Rogério. Sou uma mulher de periferia, nascida e criada na Zona Leste de São Paulo. Eu comecei no atendimento, então eu comecei no call center, que é onde muitas mulheres negras também começam. E eu fui passando lá por vários cargos. Então, saí desde o atendimento e terminei meu último cargo, que foi como gerente de experiência do parceiro no iFood. Trabalhei em grandes empresas. Eu amo estudar, então sou atriz de formação. Depois fiz uma pós em gestão da qualidade, uma administração de serviço, um MBA executivo. O ano passado eu terminei um MBA de comunicação e marketing. Eu acho que o estudo é o que faz a gente mudar. E eu sou cofundadora da comunidade Negras na CX, que é uma comunidade de mulheres negras que atuam na área de experiência com o cliente, que é a minha área de especialidade. Como você falou, dou aula, sou mentora, professora, palestrante e agora empreendedora. Nos últimos 2 anos venho empreendendo, tenho a minha empresa, CMX, que é uma empresa de consultoria, também mentoria e palestra, nessa área de experiência do cliente.
Uau, maravilhosas, mais uma vez obrigada. A gente tem a nossa pergunta norteadora aqui, que é o papel da leitura na construção da trajetória de vocês. Qual é? Por favor, Cristiane. Ó, eu falo que eu tenho um lugar meio difícil com a leitura, tá? Eu Jura? começo com a obrigação de ler da escola, me deixava extremamente incomodada. Assim, você é obrigada a ler este livro esse semestre. E aí o que acontecia? Minha mãe lia os livros para mim. Me contava, fazia perguntas e eu estudava por meio das perguntas da minha mãe. E eu não gostava muito de ler. E até hoje eu falo, eu não gosto de ler, mas eu leio muito. E hoje eu tenho centenas de livros em casa, adoro também ter o livro físico. Mas eu leio muito nesse lugar de conhecimento. Então, para mim, a leitura, eu gosto de leitura técnica. Então, meus livros são de administração, são de marketing. Ainda mais complexo, né? Pra quem não gosta de ler. Mas é isso, são livros que ampliam o meu conhecimento. Então, eu leio muito na minha área. Autoajuda também gosto de... Tem épocas, eu sou muito assim... Eu tô com um problema para resolver. Eu olho ali na minha biblioteca e falo que livro que eu vou ler que vai me ajudar a resolver esse problema. E aí eu pego o livro e às vezes eu leio ele inteiro ou às vezes eu leio um capítulo. Aí eu falo, isso abriu minha mente com relação a isso. Então, a minha leitura não é nesse... Quer dizer, o meu prazer de ler não é nesse lugar da criatividade. É mais nesse lugar mesmo de conhecimento. De aprendizado. De aprendizado. E resolução de problemas. Agora, o que eu gostar... O que me fez também, de fato, eu vou começar a ler foi o teatro, né? Porque aí com o teatro eu ficava horas na biblioteca, que eu amo biblioteca, ficava horas na biblioteca lendo peças de teatro. Então eu sou shakespeariana, amo Shakespeare, nesse lugar eu gosto. Então li ali até o sininho da biblioteca tocar, me expulsando lá do lugar. Então, em São Paulo, eu acho que eu fui nas principais bibliotecas de São Paulo, eu fui em todas. Porque na época do teatro era isso. Essa biblioteca é de moda, é especialista em moda. Essa daqui tem um acervo excelente de artes cênicas. Esse vai ter, então, de artes plásticas. Então a gente tem lá as bibliotecas, tem tudo, né? Mas algumas são muito específicas. Então, a Mário de Andrade, por exemplo, que é uma grande lá do centro, tinha o terceiro andar, era arte pura, assim. Daqueles livros que você não pode tirar. Na época era xerox, né? Hoje a gente tira foto, mas na época era assim, não pode, esse daqui não pode tirar xerox. Então levava uma folha de almaço e ficava anotando realmente tudo que tinha no livro para depois chegar em casa e fazer o resumo na máquina de datilografia. Nossa! Ficou lá atrás da história, né? Era bem isso. Então, a minha relação com a leitura, eu falo, ela não é tradicional. Por exemplo, eu tinha uma amiga que foi fazer letras e lia aqueles livros muito grandes. E aí ela era livros 400, 500 páginas. Nessa leitura mesmo para a imaginação. Eu gosto de a novela, a série, o teatro, então esse lugar eu reservo para eu assistir, não para eu ler. Não, mas o mais complexo você faz, porque assim, você ler por prazer, obviamente é mais fácil, porque você tem ali, né, a satisfação, mas no seu caso, e aí, isso é uma amostragem, né, muitas pessoas também certamente se enquadram nessa situação, que é o ler por necessidade, por conhecimento, e você lê muito, que aí você tem que fazer teu cérebro entender a obrigação de, né, para ir além de, é muito mais, na minha visão, eu acho muito mais complexo, inclusive é o que eu faço, né, porque a gente tem que estudar. Não tem jeito. E eu acho prazeroso, assim, né, porque você termina um livro, você fala, meu Deus, agora eu sei, sou muito boa em tal coisa, né? Eu acho que a sensação de você concluir ali uma leitura que te dá novas habilidades é muito bom, né? Eu sou muito curiosa, né? Desde pequena, as meninas curiosa demais, sou curiosa. Então, eu uso o livro exatamente para associar minha curiosidade. E hoje é coautora de um. Daqui a pouquinho a gente fala. Agora, Samara, e você? Qual a sua relação com os livros, com a literatura, na sua trajetória, que hoje está na Casa Amarela?
Então, a minha relação com a leitura, ela começou de um jeito nada convencional, pelo menos eu acho, né? Na época, né, era muito comum ter aquelas revistinhas da Avon, Natura, e eu lembro que na Avon tinha alguns livros que eles colocavam para venda, né? Então, eu comecei a querer dali. E eu olhava aquilo ali, não me interessava o gloss, a maquiagem, eu não tinha interesse por aquilo. O que eu queria era o livro, porque... confesso, não fui criada numa família de leitores, mas a minha avó, professora, lia e sabia da importância da leitura, mas eu também ainda não tinha tido essa oportunidade de ter os contatos, de ter ali o pai e a mãe lendo quando você é pequeno, né? E aí, ao decorrer do tempo, né, eu ia olhando as revistinhas e ficava assim, vó, eu quero isso aqui. E assim, eu não tinha nem muita noção de que aquilo ali era um livro, que aquilo ali ia me abrir alguma porta, né? Ia me dar algum caminho. Eu só queria porque eu era o clássico, eu julgava o livro pela capa, eu olhava e falava assim, vó, eu quero isso aqui. E aí a minha avó, né, começou a comprar livros pra mim através das revistinhas. Então, eu ia lá, falava, vó, eu quero esse aqui, você consegue comprar? E minha avó comprava. Aí passava um tempinho, vó, eu quero esse outro aqui, minha avó comprava. E foi dali que eu comecei a ler, né? Comecei muito com essa leitura por gosto, então, assim, gosto muito de romances de época, principalmente, né? Claro, né, depois, né, quando a gente vai entrando na vida acadêmica, né, na vida de pesquisa, hoje eu leio também muitos artigos, né? Confesso que a minha leitura, ela se volta muito mais para isso hoje em dia, né? Mas a minha leitura começou assim, né? E aí, hoje, né, quando a gente fala, né, quando eu entendo que eu sou gestora de uma biblioteca, eu nunca me imaginei estar nesse lugar, né? Porque se não fosse que a minha avó me dando a oportunidade de comprar aquele primeiro livrinho, que na época já era, né? A gente sabe que o valor do livro hoje é um valor salgado, né? Uhum. Que minha avó comprava ali com aquele esforço, eu nunca estaria onde eu estou hoje. Então, assim, para mim isso é muito importante, né? E começou dessa forma, e hoje, assim, também tem minha biblioteca pessoal em casa, né? E eu gosto muito também de fazer como foi falado aqui, né? Pegar aquele livro ali daquele momento. Eu tenho alguns livros que eu já li que tem páginas marcadas que me confortam. Então, por exemplo, quando eu tô, às vezes, num momento de ansiedade, numa questão pessoal, eu falo assim, qual é o livro aqui que vai me ajudar hoje? E aí você às vezes, só lê o fragmento, né? O trecho que é aquele momento que te salva. Você lê ali, aquilo ali te acalenta e você consegue seguir no dia a dia, né? Mas começou assim. E como surgiu a Casa Amarela? Então, a Casa Amarela, ela foi fundada em 2022, né, pelo Pedro do Livro, né, que é como ele é conhecido, e foi uma junção ali, né, de moradores da região, né, onde na época eu ainda não integrava, né, a equipe, onde o Pedro, ele estava numa viagem, né, e aí ele viu algumas crianças, né, visitando alguns equipamentos culturais com sua esposa, e juntos pensaram que Anchieta, que é o bairro que eu nasci, não tem isso. Quando que as crianças de bairros periféricos vão ter acesso a bibliotecas? Por exemplo, eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. Para eu vir para o centro, pelo menos aí 1 hora e meia de transporte. Então a gente sabe que no dia a dia, para um pai e uma mãe trazer o filho para uma biblioteca é muito mais complexo. E foi exatamente nisso que eles pensaram. E aí, a partir daí, eles fundaram a primeira biblioteca, que foi em Anchieta, ali na Praça Nazaré. Eu ainda não fazia parte da equipe, mas entrei numa faculdade de biblioteconomia na UFRJ e eu precisava de um lugar para estagiar. E foi quando eu fiquei sabendo que tinha biblioteca no bairro, que tinham 2 meses apenas que tinha aberto. E aí eu fui lá, pedi uma oportunidade de estágio, porque como que eu iria conseguir conciliar o estudo, que era ir para o Fundão ou para a Praia Vermelha, para poder fazer a faculdade, mais o estágio. Então, assim, já pensei logo nisso, falei assim, bom, eu preciso de um espaço e por que não dar a oportunidade de também conhecer um espaço, um equipamento cultural no bairro? E eu fui lá, pedi essa oportunidade de estágio, na época voluntário, e foi me concedido, né? Esse estágio foi algo que me ajudou muito durante a minha graduação, porque a biblioteca ela fica 3 minutos da minha casa. Então, assim, eu jamais, nunca imaginei que teria uma biblioteca em Anchieta, zona norte do Rio de Janeiro. Então, assim, quando ela, inclusive, foi fundada, eu confesso que eu achei que não ia durar. Porque eu falei assim, cara, uma biblioteca é uma coisa inacreditável, assim, quem vive em bairros periféricos sabe o que é isso. A gente tem crianças, a gente tem mães, a gente tem pessoas que não têm acesso, não conseguem hoje ter acesso ao livro, à leitura. Então, quando a biblioteca vem, aí eu me sinto, né, devolvendo um pouco para minha comunidade aquilo que eu recebi pela minha avó quando era criança, é muito bom, né? Então, foi assim que ela surgiu. Hoje, né, é uma biblioteca que já tem 4 anos de existência, né? E hoje a gente, né, conseguiu
expandir para outros bairros, como Ricardo de Albuquerque, Mariópolis. A gente tem uma agora no metrô da Cinelândia, que é a recém-inaugurada, bem dentro da estação mesmo. Bem acessível, né? Isso. E temos uma também na Praça Granito. Então a gente, né, priorizou. Mariópolis é onde? Mariópolis, ela é considerada... Tem uns que falam que é Parque Anchieta, outros falam que é Anchieta, mas é bem ali. Nessa região isso, também. naquela região, só que é do outro lado, né? A Anchieta, ela é dividida pela linha do trem, onde a gente fala, né, que a gente tem um lado com, né, um público com um melhor poder aquisitivo e o público do meu lado que tem um poder aquisitivo menor, né? Então a gente abriu, né, tentou estudar a área e abrir, né, justamente nas localidades que eram mais carentes, né, que precisavam mais, né, de ter, né, esse espaço, né? Bom, obrigada por compartilhar, parabéns aí pela iniciativa, né, que vocês desenvolvem, já é 5 unidades. Agora, Cristiane, a gente está falando da leitura como um direito e uma ferramenta de transformação e também equidade, né, que a gente está começando aqui esse assunto. Como isso se insere na sua trajetória, no seu olhar o mundo? Eu acho que é isso. Toda criança deveria ter direito à leitura, né? Ter acesso a livros. Meu filho, eu criei dessa forma, né? Trazendo e essas revistinhas, né? A da Avon, revistinhas ilustradas que vêm junto com a banca, mas acesso a algum tipo de leitura, porque acho que faz parte do ser humano, né? A gente também ter acesso, e isso é óbvio que vai moldando aquele ser humano de abertura, acho que o que falta, né, hoje, interpretação de texto, que a gente precisa muito. Então, se as pessoas lessem mais, né, a gente teria mais interpretação de texto, pensamento crítico, porque a leitura traz pra gente, né, esse pensamento crítico. Então, são coisas que, para mim, elas são fundamentais nesse lugar e que todos deveriam ter acesso. E como você falou, né, não ter, acho que todas as escolas deveriam ter uma biblioteca dentro da sua escola para que os alunos pudessem ter acesso. Não deveria ser só dependente de você ter que comprar o livro. Acho que da minha época, né? Sou jovem há mais tempo do que ela, né? Da minha época para cá, também tem uma democratização quando a gente fala da internet, mas a gente sabe que também a internet ainda não é para todos, né? Como a gente imagina, a pandemia escancarou isso, né? A dificuldade que ainda as pessoas têm, seja de realmente conseguir pagar ou até ter de qualidade mesmo, né? Porque mais porque pague, em alguns lugares o acesso ainda não chega. Então, para mim, a democratização é isso. E né, entrando um pouco no meu momento agora, para além disso, que a gente também possa, enquanto pessoas negras, também possa contar as nossas histórias, né? Para que a leitura não seja somente de um único lado da história, né? Que a gente também possa acessar esses lugares e também sermos escritoras, por que não? E começar a trazer uma visão de pessoas que a gente também, né, contamos nos dedos hoje, as mulheres escritoras, mulheres negras escritoras. Eu acho que a gente precisa pluralizar isso mais para de fato ter vozes diferentes aí, e que sim, a gente vai consumir, né, não só a história do caçador, mas também o do leão, né? Cristiane, eu queria que você explicasse, eu trouxe o conceito aqui de equidade, mas a gente deveria ter pedido para você explicar antes, né? Sim. Então eu queria que você explicasse o que é equidade, por que a gente fala hoje tanto em equidade e não mais em igualdade? Sim, equidade é isso, né? A gente poder dar acesso às pessoas que não têm dentro exatamente do que ela precisa. Porque a gente estava até conversando um pouco antes, né? A gente vê e vive o país de formas muito diferentes. Então é isso. Equidade, por exemplo, a gente estava falando aqui dos acessos. Todas as pessoas deveriam ter acesso à internet. E hoje a gente está falando que ainda tem pessoas que não têm e outras que estão discutindo que ela seja mais rápida, que ela pegue em todos os lugares. Mas
a gente precisa primeiro passar a régua, né? Aquela questão de ter todo mundo partir do mesmo lugar, ou pelo menos ter mínimas condições de competição. Não dá pra gente viver em um lugar em que pessoas têm todos os acessos e as outras não têm nenhum acesso. É equilibrar a balança, é deixar a balança mais equilibrada. Aí é o conceito de equidade. A partir daí, é isso, abrir espaço para que todos possam ter esse lugar. Porque a gente já é diverso. A gente começa falando de diversidade. Mas nós já somos um país diverso, né? Nós já temos 52% de mulheres, cerca de 56% de pessoas negras. Então, a gente já tem um país que é diverso em gênero e raça, por exemplo. Só que, quando a gente vai acessando os espaços de poder, isso não acontece. Essa equação, ela muda completamente. Você vai ter somente um grupo de pessoas que estão nesses espaços privilegiados. E aí, quando a gente fala de equidade, a gente precisa trazer também os outros grupos. E tem que ser de forma intencional, né? Porque não existe nenhuma explicação para que naturalmente acontece isso. Não é natural. São barreiras que vão acontecendo no meio do caminho e são barreiras que a gente precisa eliminar. E aí sim a gente traz mais equidade para o jogo. Equidade. Samara, a Cristiane trouxe aqui pra gente o conceito, a gente vai abordar ele mais quando a gente falar do projeto dela, da comunidade negras na CX, né? CX. E aí, equidade. Como que a equidade acontece através de um projeto como a Casa Amarela? Então, eu acho que ele acontece, me certifico, né, de que ele aconteça muito de diferentes formas, né? Eu acho que é um pouco disso que foi falado. A gente tentar passar a régua e estabelecer que todos, nem sempre a gente dando para um a mesma coisa e a gente vai dar para o outro, isso vai ser equidade, né? Eu tenho equidade quando eu entendo as condições daquele indivíduo, daquele núcleo, e aí eu aplico uma solução, né? Então, desde que, por exemplo, a biblioteca foi fundada, a gente passou a fazer um estudo mesmo naquela região para poder entender o que estava acontecendo, né? E o porquê que, por exemplo, naquela região o livro não chegava para todo mundo, né? E, por exemplo, através desses estudos, além da barreira financeira, a gente entendeu que, por exemplo, era fome. A gente entendeu que era carência de equipamentos culturais. A gente entendeu que era necessidades básicas dentro de casa. Então, a gente entendeu que, por exemplo, se uma pessoa tem fome, ela não vai ler. Eu não pensaria em ler. E foi a partir daí que a gente foi correndo atrás de parcerias. Então, a gente começou a fazer feiras de empreendedoras. Por quê? A gente tinha pessoas no local que, às vezes, não tinham condições de trabalhar fora, né, numa escala aí, que hoje a gente está, né, indo contra essa escala 6x1, mas uma mãe, que, por exemplo, a gente está falando de um bairro, né, que é periférico, onde as famílias são monoparentais, ou seja, a mulher ali né, a pessoa que guia aquela casa, né, que é a mãe do lar. Não tem, muitas das vezes, companheiros para poder auxiliar, não tem rede de apoio. Então, a gente começou a entender isso. Então, começamos, por exemplo, com feiras de empreendedores, né, a custo social, às vezes, de forma gratuita, a partir de uma análise socioeconômica, para que as mães pudessem levar os seus filhos e aí sim conseguir, por exemplo, adquirir renda, né? A gente conseguiu parcerias onde a gente levava uma criança, uma família, para um equipamento cultural que é localizado no Teatro Municipal, que é no centro do Rio, por exemplo, porque antes as famílias não tinham essa condição. Então, quando você fala de uma família que, por exemplo, uma mãe que tem, por exemplo, 2, 3 filhos. Se a gente botar na ponta do lápis, é muito caro, né? Então, a gente começou a ir atrás dessas parcerias. Então, hoje a gente tem passeios. Hoje a gente tem 2, né, cozinhas comunitárias, né? No caso, né, a gente tem um parceiro, né, que é o Instituto Janelas do Futuro, que, né, replicou a metodologia, né, Biblioteca Casa Amarela, em Ricardo de Albuquerque. Então, a gente tem lá, em Ricardo de Albuquerque, né, uma cozinha comunitária, que é conveniada, né, à Prefeitura do Rio, né, junto uma biblioteca dentro desse instituto. Também temos uma cozinha comunitária, né, em Anchieta, que aí é pelo Instituto Ciclos do Brasil, que foi o projeto que fundou a Biblioteca Casa Amarela. Então, a gente vai tentando, dessas formas, organizar, tentar entender aquele espaço e tentar fornecer possibilidades, né, para aquele núcleo, para aquelas pessoas. E eu acho que é muito por esse caminho que a gente está indo, né? É muito por tentando fazer essa ponte, né? Então, por exemplo, a gente também vai entendendo que às vezes a pessoa tem acesso ao livro. A gente tem uma biblioteca lá que os empréstimos são gratuitos.
Mas o que adianta se, por exemplo, eu tenho um jovem de 12, 14 anos que nunca teve uma mediação, que nunca teve nada que o aproximasse do livro. Ele tem, às vezes, ali o livro disponível, né? Mas ele nunca entendeu que ele podia, inclusive, pegar um livro, acessar um livro. Ou se ele pegar para ele às vezes não vai entender, porque ele não tem alguém que aproxime ele da leitura, que explique a ele o que ele está lendo. Então, eu acho que é muito por esse caminho que a gente tem tentado fazer, né? Gostaria de complementar, você estava concordando com ela. Sim, não, eu acho que é lindo Cristiane. isso, né? Porque é pensar... Eu concordo. É. Você está falando aqui, eu tô, ai, que maravilha, que incrível é lindo. isso. Ai, gente, é lindo, porque é isso. É pensar, porque assim, o jovem não lê, mas é isso que você falou. Quem vai ler com fome, gente? Então, assim, quem vai ler se não tem incentivo, se não você não tem e infelizmente, né, tudo fica na conta da mãe, porque é isso, né? A gente não fala, né, dessa questão da paternidade, mas como que uma mulher solo com 3, 4 filhos vai conseguir ter esse tempo de parar de, olha, vou sentar, vou incentivar a leitura, vou entender, porque, como eu falei, para mim o caminho, a minha mãe lia muito para mim, tá? Quando eu era pequena, porque eu tinha muita vontade de aprender a ler e escrever para ensinar minha avó, que era analfabeta. E eu tinha 5 anos, e aí eu falava, mãe, você precisa me ensinar, porque eu queria ensinar. E eu, assim, desesperada pra entrar na escola. Inclusive, a minha mãe conseguiu me colocar com 6 anos na escola, que naquela época era 7, no primeiro já. E ela me ensinou em casa, e aí eu queria aprender para poder ensinar minha avó, porque eu achava, era extremamente incômodo a minha avó chegar nos lugares, e aí ela só conseguia escrever o nome, mas com muita dificuldade. E aí tinha lugares que não tinha paciência. Pedia para ela colocar ali a digital. E ela que antigamente, desculpa eu interromper, mas é porque isso também é interessante trazer esse detalhe, porque era com carimbo, e aí você marcava ali para digital, sujava, e aquilo ficava registrado, né? Não sei, eu não sei escrever meu nome, eu não tenho condições de escrever meu nome. Eu falo porque os meus pais também são analfabetos, então só a minha mãe que aprendeu anos depois a escrever o nome, e o quanto isso impactava, enquanto mulher que trabalhava, que produzia, que criava os filhos, o quanto isso impactava na autoestima dela enquanto mulher. Sim, eu falo que eu era muito... Desculpa. Excelente por me complementar, porque é isso, né? Esse borrão, e era como... Porque é uma marca, né? Você sair ali, você tá num banco, aí você sai e meio que todo mundo tá vendo essa tinta ali, né? E te colocando aquele rótulo de analfabeta. E ela não podia sair sem a gente junto, porque ela não conseguia ler um ônibus. Tem várias limitações, né? Então, a receita, por exemplo, né? Não dá para anotar. Então, eu não tenho um caderno de receitas da minha avó, porque ela era analfabeta e não conseguia escrever. Só que é esse espaço, né? Então, a minha mãe, que já estudou um pouquinho mais que a minha avó, estudou ali 5 anos, mas ela lia muito para mim e eu tinha muito gosto dela ler porque eu queria aprender a escrever. Tanto que eu aprendo a escrever primeiro. Aí eu sabia todas as letras, eu ganhei, eu lembro até hoje, eu ganhei um quebra-cabeças, e esse quebra-cabeça ele tinha a letra cursiva, a letra de forma e a foto. Então tinha lá, C de casa, então tinha o C das 2 formas escrita e a casinha. E aí, olhando isso daí, eu aprendi, fui treinando, a minha mãe me ajudando, eu fui treinando, então eu sabia todas as letras. E aí, por exemplo, Samara, aí eu falava, dita o nome, aí você falava S-A-M-A, e aí eu escrevia. E aí, todo mundo, né? A bonitinha da família, né? Com 5 anos, que já sabia escrever. E a minha vontade era essa, de poder ensinar a minha avó, que infelizmente não consegui, porque quando eu entrei na escola e me alfabetizei, a minha avó teve um derrame e ficou acamada ali por 5 anos. Então, foi algo que eu não consegui realizar, que era a minha vontade de... Eu tinha certeza que eu ia conseguir ensinar minha avó, sabe? Aí eu vou aprender, e aí quando eu aprender eu entendo como a pessoa ensinou, e aí eu consigo ensinar a minha avó a fazer. Olha, mas eu não queria tive... muito saber o desfecho. Tava aqui esperando você contar e falar, tomara que ela tenha conseguido, tomara que ela tenha conseguido. Infelizmente não consegui.
Mas é isso, né? Não consegui, mas hoje eu sempre vejo, quando tendo o meu filho, né? Poder também, eu pude ensinar, assim como minha mãe me ensinou ali, não consegui alfabetizar ele não, tá? Mas eu lia para ele, sempre trouxe muitas histórias, mas é isso, né? Eu tinha uma mãe que não trabalhava, que não precisava trabalhar, estava ali com a gente tem outros acessos e outras condições, que é diferente do que você está falando. Sim. E que aí precisa, né, ter... Por isso que eu estava aqui admirando o trabalho. Pessoas com esse olhar. Pessoas com esse olhar, para conseguir fazer, para complementar, porque aquele ditado, né, você precisa de uma aldeia para criar uma criança. Então, ser essa aldeia de apoio para conseguir criar crianças que com certeza vão ser muito melhores, né? Com certeza. Obrigada a vocês por isso. E hoje você tem, né, Cristiane? Tem um projeto que eu anotei aqui, o do CX, né, que você desenvolve. Fala um pouquinho pra gente sobre ele, porque também talvez uma possibilidade de o que não conseguiu fazer lá atrás com a sua avó é o que está sendo feito agora? Pode ser. Acho que é sempre isso, né? E acho que é uma questão de propósito, né? Eu hoje converso com muitas mulheres que me procuram para mentoria e eu falo que depois dos 40 anos é muito isso. A gente quer... O que eu posso deixar de legado para essa vida, né? Para esse momento. Muda, a nossa chave muda, né? Ali depois dos 40 anos. E o que eu percebi, né? Eu já tinha acesso a muitos lugares, eu já estava nisso, né? Gravando podcast, fazendo palestra, enfim. Só que quando eu chegava nesses espaços, não tinha outras mulheres negras. E num evento da empresa, que era do grupo de afinidade, eu vi muitas pessoas negras e eu falei, nossa, por que não é assim em outros lugares, né? Precisamos fazer alguma coisa. É sempre no outro, né? Precisamos fazer alguma coisa. E aí até conversei com um amigo na época, nossa, precisamos fazer alguma coisa, como que a gente dá mais visibilidade para pessoas negras? Mas aí sempre vem uma vozinha e fala assim, precisamos, faça você. Então, eu fui lá e falei, bom, vou criar um grupo de mulheres negras que atuam na minha área, e a gente se junta e com isso a gente vai buscar esse lugar de visibilidade juntas. Eu sempre digo que o universo, ele conspira, né? Quando a gente tem alguma coisa, as pessoas vão aparecendo. Então, primeiro apareceu o Davi, que inclusive é um carioca. Falei com ele, inclusive, antes de vir pra cá. E ele tinha criado, e aí ele me convidou. Ele falou, né? Porque eu tenho essa visibilidade, tenho um curso de introdução à experiência do cliente, que me deu muita visibilidade, que é um curso gratuito e que muitas pessoas fizeram e me conhecem a partir desse curso. Tem mais de 20 mil certificados esse curso. E aí ele falou, Cris, queria te convidar aí nesse lugar de, né, você que é a nossa deusa aí do CX. E aí já, Davi, vamos fazer isso, já fiquei atormentando o Davi para a gente fazer um monte de coisa, mas dentro desse grupo eu conheci duas mulheres, que é a Eloá e a Maria. Elas me convidaram para o Grupo Mulheres do Brasil para fazer a aceleração, que é uma aceleração para mulheres negras, e lá encontrei com elas e falei, vamos montar de mulheres, porque tem esse recorte, né, que é a interseccionalidade, que é outro conceito que a gente fala, que é isso, né? Ser mulher, mas ser uma mulher negra. O quanto isso muda. E aí a gente falou, vamos fazer então de mulheres. E aí a gente criou a comunidade, começamos nós três, em 6 meses nós já tínhamos mais de 300 mulheres. Hoje temos mais de 400 mulheres nesse grupo. E é isso, não estou mais só, uma ajuda a outra. Então, às vezes tem uma palestra, eu falo, eu indico tal pessoa, e comecei. Então, hoje eu não me sinto mais sozinha, porque não sou apenas eu que tenho feito, né, palestra, podcast, outras mulheres negras, e também que eu não conhecia, né? Porque também tem isso, né? Você acha que não tem, mas já tinha outras mulheres e a gente quando você começa a entender, estar dentro desse movimento, você vê que é muito mais amplo e que você tem muito a agregar. Exatamente. É esse lugar de aquilombamento, porque a gente traz ali as nossas dores, enfim. E para além dessa visibilidade, né? O primeiro dado que eu tinha ali era que 30% das mulheres estavam desempregadas. E eu falei, bom,
de novo, preciso ajudar, precisamos falei, quer saber? Eu tenho 25 anos, mais de 25 anos aí em empresa. Fui treinada e fiz muito processo seletivo, porque tive empresas que estavam contratando muita gente ao longo desses anos. Falei, eu vou começar a ajudar. E aí, no começar a ajudar, essas mulheres começaram, assim, que estavam 1 ano desempregada, 2, 3 anos desempregada, começaram a arrumar emprego. E são mais de 50 mulheres que já, com a minha mentoria, arrumaram emprego. Isso virou um dos meus negócios para isso, né? Pra gente empoderar mulheres não só nesse lugar. Porque é isso, eu tava pensando em visibilidade, mas como que dá visibilidade para quem nem tá empregada? E essa questão, né, de trabalho também foi uma das coisas que a gente começou a ir em todos os eventos e falava, dá ingresso aí pra gente levar esses eventos, tá? De R$5 mil, R$6 mil, que é o ingresso. Quantas pessoas negras tem no seu ingresso? Essa é lá, tá? Não sabe? Então me dá ingresso que a gente vai levar. E a gente sempre prioriza quem tá buscando trabalho e nisso a gente vai se ajudando. E aí eu lembro que uma amiga falou assim, você não vai conseguir fazer isso sozinha. E aí eu falei, eu vou ver. Mas no fim eu não tô sozinha, né? Porque também as mulheres dentro do grupo, elas vão falando, olha, tem uma vaga no meu time, tem várias empregabilidades que aconteceram ali. E a gente vai... no fim, hoje, a gente tem muitas ações e todas essas ações, elas vão acontecendo entre nós mesmo. Uma vai falando para outra e a gente vai colocando as coisas em práticas e tentando fazer um pouquinho, né? A gente falou, é um pedacinho, né? Mas eu sei que é muito importante e se a gente consegue dar empregabilidade para dar visibilidade, melhorar a autoestima, que é uma das coisas que às vezes... né, o mundo bate tanto na gente, né? E, nossa, já fez a diferença. Eu falo, check no propósito. Isso daqui... adorei isso, check no propósito, gostei. Amei, vou aderir aqui. Aliás, é interessante aderir a isso, porque pra gente também reconhecer o que a gente faz, porque é interessante isso, porque às vezes a gente faz, tão natural da pessoa, assim como a Samara trouxe, como você tá trazendo, Cristiane, que faz as coisas acontecerem, que faz o movimento, mas é tão natural que a pessoa não vê a sua própria potencialidade, que também impacta na autoestima, que é o que você está trazendo. Então, não reconhece a sua própria potencialidade. E aí, quando você dá um check ali no propósito, naquela iniciativa, você reconhece o quão ela é importante, né? Então, para você, pelo seu propósito e pela sociedade, que é o que a gente está discutindo aqui, e começa tudo através também da leitura, né? Também do acesso a livros, ao conhecimento, à informação, que é o que a gente faz aqui no Empoderação, que é isso, que é a informação, conhecimento de vocês, que a gente está compartilhando, e oportunidades. E é assim que acontece também na Casa Amarela, nos livros, através dos livros, dos encontros que vocês desenvolvem. Fala mais pra gente, Samara. Então, é muito legal quando você traz essa questão, né, de cursos formativos, que é uma coisa que a gente também trabalha, né? Hoje a gente tem mais de 500 mulheres formadas, né? Então a gente tem hoje curso de cuidador de idosos, curso de auxiliar de creche babá, enfim, cursos de transista. A gente vai formar, no caso estamos fazendo hoje, né, formatura das meninas que fizeram, né, os 3 meses de formação para o curso de... cuidador de idosos, e na semana passada mulheres que se formaram em transista. E o que é muito interessante quando você fala essa questão, né, da mulher às vezes, né, se sentir, no caso social, né, ela se sente tão oprimida, às vezes muitas das vezes quando a gente vai fazer o curso, a primeira conversa que a gente tem com elas se sintam pertencentes a esse espaço. Então a gente trabalha isso com elas, né? Os cursos, eles têm, por exemplo, um acompanhamento psicológico. Então, a gente tem ali uma psicóloga que faz o acompanhamento daquele processo, né, daquele curso, para poder justamente dar esse aparato para as mulheres. Porque tem muitas mulheres que fazem o curso e se sentem culpadas de estar fazendo curso. Mas eu estou fazendo o curso, mas o meu companheiro não quer que eu faça. Ou mulheres que, por exemplo, têm situação de violência doméstica e está buscando, às vezes, uma formação para conseguir sair de casa, conseguir
outros espaços, né? Ocupar outros espaços, sair dessa situação. Então, a gente tem que um trabalho tem que sempre estar ali, reforçando com elas que elas podem ocupar aquele espaço, sim, que elas são pertencentes daquilo, sim, e que se elas precisam de um espaço, de alguma coisa, a gente vai dar um jeito, porque é isso, a gente sempre dá um jeito, né? Tem muitas das coisas que às vezes a gente tira da nossa casa, que a gente vai resolvendo. Quando você vê, você está completamente inserida naquilo ali, né? Então, a gente teve um caso, né, muito específico, que foi de uma mulher que ela era de Brasília, ela veio para o Rio, né? Fugiu, né, do companheiro que agredia ela, veio pro Rio e a gente acolheu, né? A gente acolheu, a gente tentou, né, tá todo o aparato possível, a gente conseguiu formar e hoje ela foi embora para outro estado, né? E tá lá seguindo a vida dela, né? Então acho que é muito disso que vem o nosso trabalho, né? De ajudar as mulheres, né? De mostrar para elas que elas podem sim, né? Se elas ouviram a vida inteira que não, tá errado, né? A gente tá chegando hoje para poder mudar esse histórico, né? Eu acho que Cida Bento traz muito isso no Pacto da Branquitude, né? Quando a gente fala, né, sobre essa questão, né, de às vezes não vermos mulheres e só vemos pessoas brancas ocupando certos cargos, né, de poder, de liderança. A gente entende muito isso quando a gente lê, inclusive uma recomendação de leitura, né? Então a gente vai entendendo que ali, mesmo que às vezes não verbalizado de forma natural, que é completamente errado, isso vai acontecendo, né? Esses combinados em que a branquitude vai acontecendo para que um fortaleça o outro. Então, quando a gente, né, quanto mulheres, né, negras, periféricas, a gente entende, a gente fura essa bolha, a gente entende que não é bem assim, que a gente tem que sim mudar, que a gente tem que sim ocupar esses espaços, né? Eu tenho uma equipe de estagiários e uma estagiária minha falou essa semana: olha, eu vim aqui tomar café da manhã num lugar super chique, eu tô me sentindo constrangida. Ela é uma mulher negra. Eu virei pra ela e falei assim: não se sinta constrangida, não. Se sinta muito bem. Porque quando a gente tem uma pessoa preta ocupando um espaço que só tem brancos, a gente furou uma bolha. Eu ouvi isso de uma outra pessoa que trabalha com a gente, que é negra, né? E falou isso pra mim. Porque um dia eu fui no restaurante e também me senti assim. Falei assim: cara, aqui só tem branco, a música é clássica, o que eu tô fazendo aqui? Eu me senti assim, mal. Ela falou assim: opa, não. E assim, a gente via que principalmente para ela estavam olhando estranho, né? Então a gente falou assim: não é assim. Tem que me sentir bem nesse lugar. E é um discurso que eu sempre tô passando adiante, né? De que não, a gente tem que se sentir bem sim, a gente tem que ocupar sim, a gente tem que furar a bolha. Porque se uma de nós fura a bolha, a gente consegue trazer outras de nós para esse mesmo caminho, né? E acho que é isso que você também tem feito, né? Um trabalho super bacana. Isso é importante, um trabalho que todos nós estamos fazendo. Estar aqui hoje é furar uma bolha. Porque se uma mulher escuta isso aqui, ela se empodera, né? Ela vai conseguir, né? Às vezes, né? Recorrendo uma ajuda da gente, às vezes até recorrendo outros, ou começando seu próprio negócio, né? Porque às vezes só falta isso, a gente escutar uma palavra, para poder iniciar. Saber que você não tá sozinho. Exatamente. Acho que o principal é esse, assim, a gente entender que nós não estamos sozinhas, que existem coletivos, existem grupos, os mais variados. A gente está falando aqui mais para a área de RH que você está colocando, né, da questão das mulheres, tem a questão, tem as bibliotecas e vários outros espaços em que as mulheres se reúnem presencial ou virtualmente, mas ali estão juntas pelo propósito, pelo coletivo, uma ajudando a outra. Sim. É isso, gente. Maravilhoso, gente. A gente precisa fazer os nossos próprios pactos, né? É isso. Sim. Precisamos. Uma grande amiga, muito querida, quando começou o podcast, na primeira entrevista, ela foi minha primeira entrevistada. É isso, né? Eu queria iniciar o podcast. Eu falei, gente, preciso de uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha letramento racial, mas que também compre, que venha junto comigo. Que se der ruim, tá junto comigo, não tô sozinha. E aí eu chamei a Amanda Carolina, chamei até a Jurema Batista, que não era minha amiga, mas é uma pessoa muito querida, uma mulher reconhecidamente relevante. E aí foi pra isso. Fomos pro podcast, e aí conversando, e aí isso perdeu. E a Amanda falou: a gente também tem que fazer nosso pacto, a gente precisa disso. Sim. A gente precisa se unir, se juntar e falar: vamos uma pela outra, vamos ajudar. Às vezes é isso, ó, lá atrás já se fazia nas comunidades, né? Se faz hoje em dia esse senso de coletivo, que é: minha vizinha tá precisando de alguém para tomar conta do filho dela, vou aqui ajudar para ela poder estudar, para ela poder fazer um curso, para ela poder ir trabalhar, ou aqui tá precisando de alguma coisa, tá sobrando aqui em casa, vou compartilhar com ela um açúcar, um feijão, porque ela tá no perrengue aqui, e lá na frente essa pessoa vai fazer o mesmo, a proposta, né? O propósito, espera que aconteça isso. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? O que vocês, aliás, estão fazendo,
É incrível. É muito bacana, gente. Tô muito feliz. Porque hoje eu confesso, saí de casa um pouco cansada, um pouco triste, assim. E aí, chego aqui, tem esse levante, sabe? Isso é muito importante. Tomara que, pelo menos uma, a gente consiga alcançar aqui com essa comunicação, com esse trabalho de vocês, para que o nosso propósito também seja alcançado e a gente dê um check. Adorei. Um check no propósito. E aí, falando de propósito, falando de carreira, falando de vida, de literatura, né? Tudo isso que a gente tá abordando aqui, eu peço para que você, Samara, a partir dessa sua experiência, quais resultados positivos que você pode compartilhar com a gente através desse trabalho que vocês desenvolvem na Casa Amarela, através dessa sua visão de mundo. Já trouxe né, que foi o caso dessa mulher que sofria violência doméstica e que ela conseguiu romper esse ciclo que não é fácil e só ajuda com a ajuda de outras pessoas, né, e profissionais em alguns casos que é possível romper. Então traz pra gente assim alguns casos que você vê ali na prática, mesmo que seja aquela coisinha assim mais simples, mas que você entende que deu check no propósito. Então, acho que um fato muito marcante é que a gente conseguiu publicar um livro feito por mulheres, né? A gente tem um grupo, como eu falei, né? O grupo chamado Quinta Delas, que é um encontro de mulheres, né? Guiado por psicóloga. E essas mulheres, né? Em sua maioria são mulheres que têm algum tipo de vulnerabilidade, né? Em sua maioria são mulheres negras, que estão ali compartilhando suas dores, né? Às vezes não tem condições de pagar um particular. E tá ali compartilhando com a gente, né? Suas vivências, suas coisas. E a gente conseguiu lançar um livro, foi no ano retrasado, falando das flores de Anchieta, onde as mulheres usaram, né, pseudônimos, então elas escolheram flores que sentiam que as representavam, e a gente conseguiu escrever um livro onde as mulheres contam suas próprias histórias, escritas por elas mesmas. Então elas falam das suas lembranças de infância, elas falam de coisas que elas conseguiram enfrentar e superar. Eu acho que isso é um pouco do propósito, né? É a gente conseguir ver hoje num ambiente que não tinha essa perspectiva, porque quando que uma mulher, que hoje já às vezes está com uma certa idade, né? Porque a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, algumas portas elas vão ficando mais difíceis, alguns lugares vão ficando mais difíceis de a gente acessar. Então, quando a gente consegue pegar essas mulheres, reuni-las e falar, olha, vamos fazer? E elas embarcam nisso com a gente, elas escrevem. Foi, assim, super emocionante, as mulheres chorando, lendo os seus trechos, né? Que a gente fez em formato de como se fosse um poema, né? Uma poesia que elas foram escrevendo ali com a mediação. Acho que isso é muito do resultado do que a gente está conseguindo trazer e entregar, né? As mulheres conseguirem se ver como protagonistas das suas próprias histórias, onde não é eu contando a história dela, é ela que escreveu da sua forma, da sua maneira e publicou. Então, acho que é muito sobre isso, né? Nossas escrevivências, né? Escrevivências, um termo importantíssimo, trazido e cunhado por Conceição Evaristo. Exatamente. Eu queria pegar meu livro para eu te dar. Por favor, por favor. Bom, vamos aproveitar a oportunidade, então, que, embora a gente vá editar essa parte, a gente levantou aqui para poder pegar o livro, procurou o livro que é Bolsa de Mulher, né? Tem um mundo lá dentro. E aí é isso, ó, ganhei um livro aqui, Mulheres na Experiência com o Cliente, da queridíssima Cristiane, que ela vai falar um pouquinho pra gente especificamente desse livro. Ele é um trechinho, porque você falou que às vezes você gosta de ler, né, para poder conseguir resolver questões, né? Vamos ver o que você seleciona. Esse é um livro de história. Esse livro foi lançado pela Editora Líder. A gente tem 50% de mulheres negras e 50% de mulheres brancas. Eu e Luciana somos as coordenadoras do livro. E foi muito intencional, tá? Que esse livro, de fato, trouxesse muita diversidade. Então, são histórias lindas de mulheres que trabalham ou já trabalharam na área de experiência com o cliente. E a nossa ideia é isso, assim, primeiro, né, registrar no tempo o que somos, né, quem somos e como vivemos aí nesse tempo atual e tudo que a gente viveu. E a gente tem aqui, eu falei, o que mais me emocionou nas histórias, porque tem muita vulnerabilidade. Então, são mulheres aqui, tem mulheres, as mais poderosas, né, da nossa área aqui de experiência, com certeza. E elas trouxeram muito de vulnerabilidade, de o que acertou, o que errou.
como que viu, e tem algumas histórias que eu falo, nossa amiga, eu também passei por isso, e como lidou com diversas situações. A gente também tem várias faixas etárias aqui, a gente tem desde as mais novinhas quanto as mais velhas, então a gente tem histórias aqui que fala sobre gravidez na adolescência, como que foi isso, qual que é o impacto, muitas histórias das famílias, então, como que conecta, né? Como que essas histórias da nossa família conecta com a gente. Você tinha falado, né, da questão da minha avó, e é isso, né? Para minha avó, que não sabia ler, e hoje eu tô conseguindo escrever um livro. Meu filho, ser o primeiro a entrar numa universidade pública. Então, isso para mim, eu falo, a gente está mudando em pouquíssimo tempo, né? O que nos foi negado há mais de 400 anos, olhar para a nossa história e a gente poder tomar decisões sobre a nossa história. O meu capítulo, vou falar aqui um pouquinho dele, meu capítulo é sobre... O título do meu capítulo é Entre o Palco e o Cliente, minha jornada para humanizar experiências. Porque eu comecei no teatro, como eu te falei, na minha formação foi em teatro, não segui, porque naquele momento ali, em 1997, a gente tinha uma mídia totalmente voltada unicamente para um tipo de pessoa, que eu sabia que ia ser muito difícil para mim conseguir ter uma relevância. Acabei falando, não, vou trabalhar aqui 6 horas, e aí eu consigo fazer depois, mas enfim, me joguei dentro do universo corporativo, não me arrependo também, acho que foi boa. E a frase, né, que eu trago é: humanizar experiências é unir método, escuta e coragem para transformar realidades. Viu, né, uma menina que poderia ser minha filha falando, né, de transformação de realidades também. Com tanta propriedade. É isso, né, a gente conseguir... falar, nossa, as novas gerações, porque a gente falou um pouco, teve um momento aqui, e a gente estava falando de representatividade, né? Porque a gente precisa se ver. Então, a ideia é realmente que a gente se veja sobre isso. Deixa eu ver aqui um trecho. Normalmente, para o final, sempre fica mais gostoso. Vou trazer aqui, para mim, né? O final que eu coloquei assim, tá? Agora, se eu pudesse oferecer algumas dicas práticas para mulheres que desejam crescer na carreira, especialmente aquelas que, como eu, muitas vezes são as únicas negras na sala, seriam essas. Construa repertório antes de pedir espaço, estude, observe, domine o assunto, conhecimento gera segurança e isso muda a forma como o mercado enxerga você. Humanize sem romantizar. Empatia não exclui método. Resultados sustentáveis nascem quando dados e sensibilidades andam juntos. Não caminhe sozinha. Busque mentoras, crie redes, fortaleça comunidades. Crescer coletivamente é uma estratégia e também um ato político. Minha jornada me ensinou que a autoridade se constrói com consistência e legado se constrói quando abrimos caminhos para que outras mulheres avancem depois de nós. Uau! Olha, fez muito sentido pra mim, pra você, Samara. Com certeza, assim, palavras muito fortes, né? E isso que ela traz, né, no livro é muito real, né? Se a gente não consegue abrir caminhos pros próximos, a gente... Qual o sentido? Qual a razão de a gente estar aqui, de estar fazendo? Por que sou eu que vou me beneficiar? Por que sou eu que vou poder ir a um restaurante caríssimo como a Luna foi? Por que sou eu que vou poder viajar? Por que sou eu que vou poder escrever um livro? Exatamente. Por que, gente? Por que não compartilhar? Por que também não contribuir, abrir portas? Sim, não é isso? E ocupar espaços que nos foram negados durante muitos anos, né? Isso que você falou do espaço, nesses eventos a gente vai e não estamos imunes, né, ao racismo. Então, muitas vezes as meninas vêm falar: Cris, estava no stand, a pessoa me ignorou completamente, aí chegou uma outra pessoa branca, foi atendida, e eu falo para elas, pelo menos a gente veio juntas. Então, assim, a gente vai passar isso juntas. Porque não tem como... A gente está tentando mudar isso, né? Primeiro a gente precisa estar nesses espaços para que se normalize a nossa presença e isso mude.
A gente sabe que isso não é do dia para a noite, né? Estamos numa estrutura que o racismo existe, mas juntas nós somos mais fortes. Então, é isso, aconteceu. Vamos lá, todas juntas, quero ver ele ignorar. E aí, essa questão da gente junta, né, é muito difícil ignorar. Um monte de mulher preta chegando. Determinadas ali, decididas, né? Todas trabalhadas na autoestima elevada, no conhecimento. É isso. E aí a gente tem, e aí nós temos as nossas aliadas também, né? Porque nós precisamos das pessoas brancas para que nos ajude. Até porque o racismo é uma questão das pessoas brancas, né? Não somos nós. Não somos nós que inventamos. Então a gente precisa dessas pessoas que sejam antirracistas. E a gente vai, temos nossos grupos, temos as nossas aliadas e a gente vai trazendo espaço. E aqui, de novo, né, que eu falei que o nosso propósito, o propósito da comunidade é dar protagonismo para mulheres negras. Então esse foi mais um check aqui no propósito, porque temos aqui, olha, lindíssimas, você vai ver, e juntas, né? Então... São quantas? A gente tem hoje 50%, aqui tem 28 mulheres, tá? 50% de mulheres negras, 50% de mulheres brancas. Coerente. E que são mulheres, assim, as histórias, eu observei, algumas histórias se conectam muito, né, nessa questão de enquanto mulher negra, e algumas histórias também de mulheres brancas que têm alguns pontos. É isso, né? A gente, enquanto mulher, passa por muitas coisas que são iguais e tem alguns outros atravessamentos que eles vão para mulheres negras. Mas a gente vê aqui que tem a gente juntas, né, inclusive nisso, que eu acho que é uma outra coisa que a gente pede, e eu tenho falado, inclusive, para os eventos, né? Temos aqui uma mesa diversa só de mulheres. Aí eu falo, mas só mulheres brancas? Então a gente precisa estar junto, não é esse espaço, não... Hoje, quando a gente olha para o mercado, avançou já bem a questão de mulheres, por exemplo, na alta liderança, mas a gente tá vendo ainda que são apenas mulheres brancas. E o que a gente quer, a gente pode caminhar juntas, porque a gente também tem atravessamentos muito semelhantes, enquanto mulheres, mas tem não sei se vou tentar lembrar o nome dela, Sojourner, esqueci, que ela, lá em 1800, ela se levanta porque está se discutindo a questão de mulheres trabalhar, porque mulheres são delicadas, porque mulheres não podem fazer isso. E aí ela fala, né, a frase lá, é um texto maravilhoso, e ela fala, e eu não sou uma mulher? Então, por que esse olhar, né? Mulheres pretas trabalham desde sempre, né? Trabalham, são escravizadas, continuam muitas sendo ainda, né, sendo escravizadas. As mulheres negras, inclusive, deram as possibilidades das mulheres brancas saírem para trabalhar, porque a gente tem um grupo de empregadas domésticas que são muito fortes, né, com mulheres negras. Só que é isso, vamos agora, então, se juntar e continuar fazendo diferente esse futuro. E aí começa com a literatura, não é isso, Exatamente. Samara? E uma das iniciativas, Casa Amarela. Casa Amarela. Exatamente. Isso aí, então seria um prazer no futuro recebê-las lá, né? Estão todas convidadas. E é isso, a gente começou através desse trabalho e acho que tudo tem que começar por um ponto, né? Eu acho que muito disso está assim ligado à leitura, à literatura e ao compartilhamento, né, de informações para que as pessoas dentro das suas realidades consigam transformar em conhecimento e serem multiplicadores, né? De pessoas que acessam espaços, né, que leem mais, que ocupam universidades, né? Acho que esse ponto que você trouxe, assim, super emocionante, né? Do filho dela, né? Ser o primeiro a estar numa universidade. Eu também fui a primeira da minha família, eu também. né? Inclusive, a partir do momento que eu comecei a estudar, por exemplo, a minha mãe entrou na faculdade por conta de mim. Então, assim, a gente vai vendo esse ciclo sendo quebrado. Nós, né, fazemos parte desse ciclo, né? Mas eu, principalmente, assim, olhando no contexto da minha família, né, ninguém nunca teve esses acessos, assim. Então, para mim, é muito forte ver que eu faço parte de uma história dentro daquele núcleo familiar e que eu estou inspirando pessoas da minha família a seguirem, né, a se profissionalizarem, a buscarem outros horizontes, né? Isso é muito importante.
representatividade, Exatamente. inspiração. E é isso também que o nosso programa trouxe hoje. Quero agradecer muito a vocês pela participação. Foi ótimo, incrível, foi muito inspiradora. Inclusive, ó, escrevi aqui Pacto do Empoderação. Vou aproveitar, vou fazer um pacto, não vou fazer agora, porque aí tem muitas coisas acontecendo, que a mulher preta também é isso, né? Tem ideia, Sim. aí tem um monte de coisa pra fazer, aí tem filho, tem casa, tem trabalho, tem faculdade, enfim. Vai ser feito, sim, o Pacto do Empoderação. E quando eu estruturar a ideia, vocês estarão dentro, tá? Conto com vocês. Topo. Obrigada. Quero agradecer especialmente, Samara, por ter disponibilizado um tempo para poder vir aqui compartilhar a experiência que vocês desenvolvem aqui em várias regiões do Rio de Janeiro através da Casa Amarela. Eu que agradeço. Foi uma honra compartilhar a mesa, como eu falei desde o início, né? Com Mulheres Tão Potentes. Sabia que viria muita coisa boa, né? E de fato veio, né? Acho que foi super importante esse encontro. Tá joia. Cristiane, obrigada, muito obrigada mesmo por compartilhar a sua trajetória, a sua experiência profissional e também saber mais sobre o projeto que você desenvolve aí, inspirando e incentivando outras mulheres. Eu que agradeço o espaço. E é isso, que possamos dar mais visibilidade para outras mulheres. Tá joia, muito, muito obrigada. E estamos chegando ao fim de mais um Empoderação. E qual foi o livro que mais marcou a sua vida? E depois do que a gente conversou aqui, a sua vida dá um livro? A nossa aqui acho que dá, hein? A sua também, com certeza. Segue comigo junto aqui no Empoderação. Tchauzinho.